peço que se você é fora Bolsonaro, inscreva-se aqui no canal. Agora, vamos falar, se inscreve aí e vamos falar sobre Arthur Lira, STF, o que está acontecendo. Olha só, o que eu falei aqui há alguns dias, um pouquinho de contexto. O Bolsonaro deu indulto ao Daniel Silveira, a tensão aumentou. O Bolsonaro acabou dando um giro e falando que não, ele não quis peitar o STF, meio que pediu desculpas, mas o STF começou a ir para cima do Arthur Lira e dos deputados do Centrão, dizendo, olha, vocês têm que caminhar com a cassação desses bolsonaristas. Vários, eles continuam atacando o STF, eles estão com o Bolsonaro assim nos ataques ao STF, vocês, Arthur Lira e deputados do Centrão, e falaram também para o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, vocês não fazem nada. Tá aqui um embate entre Bolsonaro e Supremo Tribunal Federal, e o Congresso Nacional está calado. Pois bem, Rodrigo Pacheco começou a dar declarações contra o golpismo do Bolsonaro e o Arthur Lira deu encaminhamento a pedidos de cassação que ele estava sentado em cima, alguns há quase 2 anos. 2 anos, por exemplo, o da Bia Kicis, 2 anos esperando, e ele simplesmente sentou em cima. Deu encaminhamento, chegaram já ao Conselho de Ética, onde vai agora tramitar. Ok, falei, os ministros do STF vão olhar de perto isso. Agora essa é uma matéria que diz o seguinte, os ministros entenderam que o Arthur Lira, ele na sua parceria com o Bolsonaro, não é apenas por dinheiro, mas para manter o dinheiro e manter o orçamento secreto e manter o roubo de dinheiro público da maneira que está, o Arthur Lira precisa que o Bolsonaro ganhe a eleição. Seria muito ruim politicamente para o Bolsonaro se vários deputados bolsonaristas forem cassados pelo Congresso Nacional a menos de 5 meses da eleição. Imagina a Carla Zambelli cassada, a Bia Kicis, Carlos Jordi, o próprio Daniel Silveira. Para onde vai a narrativa do Bolsonaro de que, olha, o STF é uma ditadura, se o Congresso Nacional fizer o mesmo e for para cima desses deputados? A narrativa do Bolsonaro cai. Se a narrativa do Bolsonaro cai, a chance dele ganhar a eleição diminui. Diminui muito ou pouco, Thiago? Aí não dá para quantificar, mas diminui. Em alguma medida diminui. Sabendo que deputados bolsonaristas foram condenados pelo Congresso Federal, isso muda. Muitos bolsonaristas moderados, muita gente do Centrão que poderia até pensar em votar no Bolsonaro, acaba não votando. Então, pode ser 1%, pode ser 2%, pode ser 10% do eleitorado, não se sabe. Mas qualquer diminuição é uma diminuição da chance do Arthur Lira de continuar com o orçamento secreto. Vamos lembrar, o Lula já falou várias vezes, em fala corretíssima, que ele vai acabar com o orçamento secreto. O orçamento secreto é um nome que a mídia, é um nome bonitinho, que a grande mídia inventou. E olha, nossa, parabéns pros marqueteiros da Globo, da Folha, do Estadão. Vocês conseguiram pegar um esquema de corrupção que é um dos maiores da história do Brasil e dar um nome bonitinho que nem parece que é crime. É um orçamento secreto, ó, coisa bonitinha. Pois bem, é o Bolsolão, ou Tratoraço. Esse é o nome do esquema de roubo de dinheiro público só em 2022, ano eleitoral. São 16 bilhões que estão sendo roubados. Thiago, estão roubando tudo? Talvez não tudo, mas uns 90% estão roubando. Vou dar um exemplo lá, os kits de robótica do Arthur Lira. Um sobrepreço de 400%, 500%. Quer dizer, se fosse comprado honestamente, ia custar 4, 5 vezes mais barato. Ou seja, estão roubando só nessa aí uns 80% da verba. Então, você pega essa média e põe para 16 bilhões de verba, e lembre-se que tem senadores e deputados que roubam absolutamente tudo da verba, e aí você vê que a coisa é cada vez pior. Ok. Aí o que acontece? O Arthur Lira quer manter esse esquema. Para manter esse esquema, ele precisa do Bolsonaro ganhar. Não tem outra saída. Ok. Os ministros do STF perceberam, peraí, o Arthur Lira está protegendo o Daniel Silveira e está protegendo esses deputados bolsonaristas que atacam o STF por conta que vai ter ganho eleitoral do STF. Então, ganho eleitoral para o Bolsonaro. Então, a gente vai para cima do Arthur Lira e dos seus aliados. Vão tocar na ferida do Arthur Lira. Onde é a ferida do Arthur Lira, Thiago? Na ferida do Arthur Lira são os escândalos de corrupção dele, do próprio Arthur Lira, e de aliados dele. Aí tem aí Ricardo Barros, Ciro Nogueira, tem vários aliados que estão, tem pelo menos 30 deputados do Centrão que estão respondendo o processo no STF. O STF vai acelerar a tramitação dos processos desses aliados do Arthur Lira. Tem uma mudança que os ministros perceberam, que é o seguinte: no começo do ano, eles rejeitaram uma denúncia feita pela Procuradoria-Geral da República contra o Arthur Lira. Denúncia lá atrás, quando não era ainda o Augusto Aras, era a Raquel Dodge, que era a Procuradora-Geral da República indicada pelo Temer. Para você ter ideia, o próprio Temer ele indicou uma PGR, no caso era a Raquel Dodge, que era uma... Raquel Dodge,
que era uma PGR que era para proteger o Temer e proteger os políticos do Centrão. A Raquel Dodge traiu o Temer. E ela, inclusive, denunciou o Temer 3 vezes. 3 vezes teve denúncia de crime do Michel Temer, que a Câmara dos Deputados teve que votar para salvar o mandato dele. Se votasse que para começar uma investigação, o Temer caía, só para você ter ideia. E ela continuou. Tudo que o Janot fazia na Lava Jato, o Janot era o Procurador-Geral da República de 2013 a 2017. Foi ele quem fez a Lava Jato e deu plenos poderes ao Dallagnol, ao Sérgio Moro, e ajudou naquela devassa que foi feita na política nesses tempos, e a criminalização da política, a criminalização principalmente do PT e no golpe. Um dos bastiões do golpe foi o Janot. A Raquel Dodge começou a fazer o mesmo que ele, só para você ver que até o Michel Temer erra também em indicações, é traído em indicações. Quem não foi é o Bolsonaro, que aí, ó, é um nível de corrupção acima, olha, eu tô falando do Temer, hein? Pois bem, o que acontece? A Raquel Dodge tinha denunciado o Arthur Lira e ó, o STF sentou em cima dessa denúncia por um bom tempo. Aí, no comecinho desse ano, eles rejeitaram a denúncia. O voto decisivo foi do Fachin, que foi uma surpresa gigantesca, porque o Fachin era o mais lavajatista de todos os ministros do STF, e ele rejeitou a denúncia contra o Arthur Lira. Depois dessa rejeição de denúncia, o Arthur Lira se sentiu mais confortável para proteger os deputados bolsonaristas e os parlamentares bolsonaristas. E aí o STF viu a mudança antes daquele dia para depois daquele dia. E os ministros já entenderam. Ah, peraí. Então o Arthur Lira está com o Bolsonaro, o Arthur Lira está colocando os interesses eleitorais dele e do Bolsonaro e manter o Bolsolão acima da democracia do Brasil, porque o Bolsonaro atacar o STF, ele está atacando a democracia. O último pilar assim que está segurando a democracia no Brasil é o STF hoje. Olha só. Eles plantaram, né? Não plantaram? Não apoiaram um golpe de Estado? Não foi um acordo nacional com o Supremo, com tudo? Planta, colhe. Pois bem, estão colhendo amargamente os ministros do STF. Então agora, os aliados do Arthur Lira vão começar a sofrer. E o STF está vendo uma maneira bem dolorosa de acabar com o Bolsolão. E isso, obviamente, é negociado com todo mundo. O próprio Arthur Lira, ele fez um tweet que ele estava desmentindo, falando que não, que ele conversa com os ministros do STF. Realmente, semana passada, ele conversou com 4 ministros. Com o Alexandre, com o Dias Toffoli, com o Gilmar Mendes e com o Lewandowski. Só que ele conversou com 4 de 11. 4 é uma coisa, 11 é outra coisa. E ele não quer dizer que os 4 que ele conversou estejam alinhados com ele. Então é uma coisa, tem que entender o seguinte, não é, quem fala que olha, o STF julga tudo na lei e não tem política nenhuma, quem fala isso nasceu ontem e não está entendendo nada, é uma pessoa muito ingênua. O STF é extremamente político, os ministros do STF, alguns mais, outros menos, são extremamente políticos. Vai ter alguma negociação com o Arthur Lira para, olha, estamos aqui de perto vendo. Ou você começa a acelerar a cassação desses deputados bolsonaristas, principalmente do Daniel Silveira, que está atacando o STF, ou seus aliados que se cuidem e dê adeus para a execução das verbas do Bolsolão. Vamos lembrar, a maioria das verbas do Bolsolão está empenhada. O que é empenhada? O Bolsolão funciona assim, um deputado, um senador aliado do governo, por algum motivo, seja por corrupção ou por venda de voto, que também é corrupção, né? Ou seja por algum acordo, vamos roubar dinheiro assim, assado, com o Arthur Lira e com seus aliados, esse aliado do governo, esse parlamentar, ele ganha uma verba, vamos supor, 10 milhões. Você ganha 10 milhões, vai lá no ministério tal e diz para onde a gente manda esses 10 milhões. Aí ele escolhe qualquer prefeitura, qualquer estado, geralmente ele escolhe municípios pequenos, porque aí é mais difícil de achar o crime. Não se escolhem, dificilmente essa verba vai para algum estado ou para alguma capital. É um município pequeno. E aí, eles mandam a verba para lá e o dinheiro é roubado lá. A prefeitura lá de um município no fim do mundo vai lá, contrata um serviço, o serviço nunca é feito, é uma empresa de fachada, o dinheiro sai daqui, vai para lá, vai para lá, vai para lá, no fim, tá todo o dinheiro no bolso desses políticos. É assim que funciona o Bolsolão. Esqueci de mostrar Divinópolis, Minas Gerais. Olha só. Energia subiu, gasolina subiu, esse Bolsonaro tá acabando com o Brasil. Sua família é só comprando mansão, enquanto o brasileiro sofrendo com a inflação.